palavra de Deus diz assim, ó, no princípio era o verbo, a palavra, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Quer dizer que o verbo, a palavra que é em Jesus, né? No Salmo 119, versículo 105, diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Jesus é a luz para o seu caminho quando você coloca ele na sua vida. Quando ele passa a ser primordial para você. Então ele passa a ser a luz do seu caminho. Porque a palavra, quando fala assim, lâmpada para os meus pés, a sua palavra e luz para o meu caminho, quando você começa a ouvir a palavra de Deus, ler a palavra de Deus, né? O que ela faz? Ela te dizia de muitas coisas erradas. Porque todos os seres humanos, todos os seres humanos estão fadados a errar. Todos os seres humanos. Mas quando você ouve a palavra e você começa ler a palavra e começa a praticar, principalmente praticar a palavra, o que acontece? Você começa a se desviar de muitos caminhos errados. Eu tive uma experiência, por isso que eu vim gravar esse vídeo agora de manhã. Eu tive uma experiência agora. Eu estou morando numa casinha pequena agora. E se você acender todas as luzes, sair acendendo, você vai incomodar todo mundo, que a casinha é pequena. Então você vai lá no banheiro, só abre a porta, uma frestinha da porta, acende a luz, abre uma frestinha, aquela frestinha de luz, ela ilumina ali para você fazer o que você tem que fazer em silêncio, entendeu? Agora você imagina Jesus. Jesus é a luz do mundo. Se você pôr Jesus no seu caminho, os seus caminhos vão estar mais claros, mais iluminados para que você possa passar. Porque você vai, mesmo que você caminha, você tem que passar em certos lugares, você tendo Jesus Cristo, você vai passar em paz. Porque Ele está clareando o seu caminho aqui, eu não posso, ali eu não posso. Né? Eu sempre falo, eu sempre gravei esse vídeo porque Deus me deu uma visão sobre o sol e Jesus. O sol... sobre o sol e a luz do homem, né? Aqui, ó, você tem uma rua que ela está toda iluminada, né? Ela está toda iluminada, mas você vê e as outras ruas em volta, se não tiver luz, vai estar tudo escuro, porque a luz do homem só consegue clarear aquele local. Por isso que você tem que ser uma luz também, né? Mas se você pegar a luz de Deus, que é o sol, de dia, o sol ilumina tudo, né? Todas as ruas, todos os lugares. Até nas casas que estão fechadas com pessoas com depressão, quando ela põe Jesus no coração, ela sai dessa depressão. A depressão é uma doença. E Jesus pode ser o remédio para você. Pode ser, não é o remédio para você. Ah, mas tem pessoas que servem a Deus e que têm depressão também. O porquê, às vezes, de muitas coisas acontecer conosco, a gente não entende. Porque a palavra de Deus diz que o sol nasce por justo e nasce por injusto também. Então, as permissões de Deus, Ele sabe o porquê de muitas coisas que você, eu, qualquer um está passando. Mas Ele sabe as situações, sabe a hora certa de dar o remédio, de dar a cura, sabe? E às vezes as pessoas são preparadas para ser cristão, mas não está preparada para acontecer uma enfermidade. Eu vejo que não estão, né? Às vezes a pessoa não está preparada. Uma enfermidade, às vezes na própria família a pessoa não está preparada para receber um parente que Deus vai recolher. A pessoa não está preparada, ela se desespera, ela acha que Deus, ela tem porque você se tornou cristão, que você tem que levar até a eternidade vivo, você tem que ficar aqui que nem Matusalém 800 anos. Não. Deus ressuscitou Lázaro, mas depois Lázaro morreu de novo. A viúva de Naim, Deus ressuscitou aquele jovem que estava morto, mas depois ele morreu de outra enfermidade. Isso que o apóstolo Paulo falou, e ele é bem claro, eu sempre cito esse texto. Se você espera de Deus só nessa vida aqui, você é o mais miserável de todos os homens. Se vem enfermidade para as pessoas que estão no mundo, vem para você também. Você não fica imune a pegar uma enfermidade, a passar por uma prova. A um ladrão vir querer roubar alguma coisa sua, isso não. Ah, mas Deus não te protege, Deus te protege espiritualmente para que você possa suportar. Quando você tiver que passar por alguma prova, por algum vale, Ele passa com você. Ele não vai deixar você se desesperar. Então é disso. Então Jesus é a luz do mundo. Assim como o sol clareia todo dia,
Jesus, ele sendo a luz do mundo, ele que nem mas aí você fala, mas o sol não é a luz do mundo. Se suponhamos, você vai lá no Japão agora, nesse momento é sol, e aqui não é sol. Então o sol não está clareando lá, porque não pega lá para clarear. Mas Jesus não, ele clareia tudo. Vocês entendem o que eu digo? Jesus, ele clareia tudo. Quando você começa a pôr Jesus na sua vida, por mais que difícil que possa estar para você, Jesus, ele te ameniza, ele te clareia, né? Ele te clareia, ele não deixa que você sofra, que você padeça sem uma paz espiritual. Vocês entendem isso, né? Ah, mas o sol, eu que não citei o sol clareia toda aquela parte, né? A luz do homem só clareia assim, só clareia aquele local, assim, o sol clareia uma região maior, mas Jesus clareia tudo. Ele é tudo, ele é a luz do mundo. Seja de dia, de noite, onde você estiver, a luz de Cristo vai estar no seu coração, na sua alma, no seu espírito. Você pode ter certeza de uma coisa. Você vai estar em paz. Você acha que quem mais está em paz? Aqueles demônios que estão matando o cristão lá no país africano lá, né, que destrói, vê a angústia das pessoas sendo enterradas e queimadas vivas, ou aquelas pessoas que estão morrendo em paz com Cristo, e nem aqueles jovens, aqueles homens que foram degolados lá na beira-mar, lá que é porque não negou Jesus. Talvez aqueles que estavam, os seus algozes ali, estavam ali fazendo aquele mal para eles, mas eles não estavam sabendo que talvez até incomodou aqueles camaradas que estavam fazendo aquilo com eles. Porque ele sabia que aqueles camaradas ali estavam morrendo, mas não negou Jesus. Paulo na morte não negou Jesus. Isaías foi cerrado das suas partes genitais até chegar na cabeça. Imagina a dor que esse homem não sentiu, mas não negou o Senhor. Estevão não foi apedrejado, não negou o Senhor. Tiago foi mortificado, não negou o Senhor. João ficou prisioneiro na ilha de Patmos, uma prisão perpétua até ser recolhido, e não negou Jesus. Como que nós podemos negar Jesus nos momentos difíceis? Se Jesus está no seu coração, está na sua alma, a sua alma tem que ter paz. Então Jesus é a luz do mundo. O sol aqui no Brasil está tendo lá no Japão. Por que o sol não está clareando aqui, mas está clareando lá? Porque o que faz o clarear? A lua, ela ameniza a escuridão. Você já imaginou que a lua, ela ameniza a escuridão? Ainda mais quando é aquelas luas cheias. Mas o sol clareia tudo. Mas Jesus clareia muito mais. Porque ele é a luz do mundo. Quando você tem Jesus no seu coração, as coisas que vier, você vai conseguir passar e suportar. É isso aí, Deus abençoe.